Muito bom dia, pessoal! Vamos começar a nossa carteira de dezembro, hoje, segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2024. Fechamos o mês com resultado sensacional da nossa carteira e vamos com tudo começar com o pé direito. Vamos para o gráfico? Então vamos lá, como fechamos a semana e o mês, vamos dar uma passadinha rápida pelos 4 índices aqui, mas todos em tendência de alta. Então aqui os ATEC, tendência de alta, ancoradinho nas médias, sem problema nenhum. O SP500 também tendência de alta, em região de topo histórico, também favorecendo as nossas entradas. A gente está só na ponta compradora nesses trades do momento. Dow Jones também em região de topo histórico. Esse aqui, turma, só para a gente já ficar atento, porque isso reflete nas nossas operações, ele está já mais afastadinho aqui da média, né? Ó, então é natural que ele fique um pouquinho enrolando aqui, pode até recuar, né? E aí a gente espera ele fazer esse recuo e depois o mais provável é que ele dê continuidade, tá bom? E o Russell 2000, né? Então das empresas, das menores empresas aqui, também em tendência de alta, tudo favorável, tudo bonitinho, não temos nada para nos preocupar. Indo para as nossas operações aqui, eu vou comentar de forma objetiva, mas muita coisa aconteceu. Então, Nextera, já estamos sem risco nesse trade, já fizemos a parcial aqui, tiramos o risco nessa região, porque ele tinha feito um pivô, né? Então a gente foi cauteloso aqui, fizemos a parcial curta. E o nosso stop inicial que estava aqui embaixo, a gente já subiu aqui na planilha de acompanhamento, vai todos esses valores. E agora o nosso alvo ali no 81.500, vamos tentar surfar ao máximo. P&G, mesma coisa, já estamos sem risco no trade, né? A parcial aconteceu, se não me engano, na segunda-feira passada. Aqui já subimos, ele andou pra caramba o papel, tá? Já subimos o stop de proteção pra cá. Ou quem está mais tranquilo, quer surfar o trade, pode até deixar ele mais aqui embaixo, tá bom? Mas já rompeu também essa região aqui, ó. Então, mais natural agora ele ir nessa nossa projeção aqui de Fibo para pegar o alvo lá no 184, 180. O trade também está bem favorável, sem risco, então os dois primeiros sem risco. A Verizon também já fizemos a parcial aqui, uma belíssima parcial, né? De entrada no trade, já estamos sem risco também para buscar o nosso alvo nessa região de preço aqui. Para quem está começando a acompanhar, a gente usa alvos técnicos de price action e de projeção de Fibo. Então aqui nessa região vai ser muito natural que ele sinta o preço, né? O mais natural é que ele sinta o preço, ele pode romper e ir direto, mas o mais provável é que ele sinta ali, por isso nós vamos sair. Lembrando, né? Então esse trade aqui, a gente fez uma parcial com 4,23%, belíssimo número, e o alvo está na casa de 7,97%, 8%, ok? Também sem risco. A AT&T, esse a gente ainda está na configuração inicial, né? Estamos com o risco completo, ele ainda está, não pegou nossa parcial, e o stop de proteção está no fundo dessa estruturinha aqui, mas o setor está andando muito, tá? O setor de telecom. Então estou bem tranquilo, não vou fazer nenhum ajuste nem de proteção, nem de alvo, nem de parcial aqui. O mais provável é que ele saia no alvo. Para os mais agressivos, e de acordo com a carteira, pode inclusive trazer a parcial para essa região e buscar um alvo mais longo no trade. Mas essa é a configuração. Lembrando que a carteira está indo super bem com essa mentalidade. A gente faz a proteção do trade em regiões de projeção, que nesse caso aqui é uma projeção dessa estrutura inicial, e depois a gente tenta surfar o trade. Vamos lá. Nvidia, aqui já tem uma coisa interessante que eu vou passar para vocês. Não estopou esse trade aqui, apesar dele ter ficado feinho, né? O stop inicial dele estava aqui nessa região de fundo. Achei que era um fundo mais relevante, então fiz o ajuste de mão. E ele está fazendo nesse momento uma nova entrada ou aumento de mão para quem está no trade, tá? A gente faz uma segunda entrada, deixa ela separada, com a parcial e alvos no mesmo lugar. Eu vou fazer esse segundo trade,
tá? Quem tiver no trade faz essa decisão se vai fazer ou não. Então parcial e alvos no mesmo lugar, desde que ele rompa essa região. E eu vou colocar ele lá na planilha, só para vocês saberem, mas aqui mais ou menos no 141, tá? Com uma folguinha aqui quando ele romper a média. Então eu vou fazer esse trade aqui, é um segundo trade. Dúvidas também pode escrever que a gente responde. A Apple também mais um trade que a gente já está sem risco na carteira ou com risco muito pequeno. Ele fez aqui, ó, nessa região de preço, ele rompeu com bastante força aqui, bastante convicção. Já fizemos a parcial. O que eu acredito que é o mais provável agora, né? Ele vir retestar aqui essas médias antes de fazer segundo movimento. Então eu ainda não ajustei meu stop. Eu quero que ele faça esse balanço, quero ficar, né, especialmente nas 7 magníficas, eu tento ficar e espero um pivô dele aqui ou até na média de 50, para aí sim eu fazer a proteção, quem sabe ele dá até um novo trade aqui, tá? Esse é o meu plano para Apple. American Express, outro trade também que a gente já está sem risco nenhum no trade, esperando ele ir para o alvo, mas sinceramente eu prefiro que ele não vá direto, que ele faça esse pivô onde ele venha na estrutura e eu posso até reavaliar esse alvo e surfar mais o trade. Se ele vier direto, a gente sai por aqui nessa região, que é os 312 e 200. Então em tela, minha saída está aqui, tá bom? E minha proteção continua aqui embaixo. Não fiz nenhuma alteração nesse trade. Mas se ele deixar uma estruturinha, a gente avisa aqui. Corrido, né? Tá meio acelerado, mas vamos lá. Cisco, outro trade que a gente já está sem risco também ou com pouco risco. Fizemos a parcial nessa região de topo. Ele está um pouquinho afastado da média. Assim que ele deixar o pivô, nós vamos para alvo. Nada a fazer, nenhuma alteração. Abbott, outro trade parcial curta feito em região de topo. Esse é um bom exemplo. A gente não faz 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1. Tem trade que é parcial maior, trade que é parcial menor. Mas aqui ele sentiu, ó, uma vez, 2, 3, 4. Na minha leitura não fazia sentido não tirar a parcial. Então nós tiramos a parcial aqui. Não estamos sem risco ainda no trade, né? Dá para ver até visualmente, né, que a parcial foi mais curta em relação ao possível stop. Mas ele deixando uma estrutura, a gente sobe então stop e vai buscar alvos. Se estopar, a gente tirou um pouquinho do risco desse trade aqui, porque era o mais provável. A gente olha para o preço, não se é 1 para 1, 2 para 1, 5 para 1, a gente vai fazendo essa condução pela região de preço, tá bom? Amazon, tá para mim ficando bem bonitinha, tá? Ela esperou a região, teve dias em que o mercado fez recuos mais fortes, ela se segurou, e agora com esses dois candles aqui que ela fez, turma, ó, esse que está acima desse vermelho aqui, aí ela faz o que a gente chama, né, de barra ignorada. Agora ela rompendo, para mim fica muito interessante para buscar nossos alvos, tá? Se sentir estopar, lembrando que stop faz parte do jogo, é o mesmo tamanho financeiro, o stop é sempre igual, tá bom? E Google, que está devendo um movimento mais amplo, está bem na região de entrada, né? Praticamente só pegou a nossa entrada e depois não andou ainda, mas está se segurando na região de 200, que quem me conhece sabe que é um trade que eu gosto, porque apesar de ele ser mais tinhoso e às vezes falhar, ele quando anda bem e dá muitos movimentos. Ó, esse trade aqui a gente não fez, né? A gente não estava ainda com a carteira olhando, mas para quem fez, eu vou usar ele como exemplo para que vocês entenderem. Fez a parcial, provavelmente, né? Ó, aqui a gente teria feito a parcial com 90% de certeza, era uma região que ele podia sentir, e tirou, se a gente tivesse feito esse trade. Estou só exemplificando o movimento que eu espero, tá? E aí depois ele dá uma nova entrada e vai para um alvo mais longo, tá? Se a gente olhar mais para trás, ó, eu estou esperando esse movimento aqui, ó. Esse é o movimento que eu quero em Google, esse movimento que eu quero em Google, esse movimento que eu quero em Google. Por isso que o trade das 200 eu insisto um pouco mais e vou até voltar. Não, a Nvidia não está nessa mesma situação.
mas a meta, que é o próximo trade, se não me engano, tá bom? Então é isso que nós estamos aguardando em Google para um movimento mais amplo. E aí, o único papel que nós temos aqui na fila é a da meta. Ela está aqui enrolando nessa região do trade de 50, mas esse aqui é um trade que eu estou esperando o mesmo movimento, né? A gente sempre também olha para os papéis, tá? Cada um tem uma característica, a gente vai conhecendo aos pouquinhos. É o mesmo método, mas alguns andam de forma diferente, né? Então eu estou esperando aqui esse movimento da média de 50 que a meta faz, ó. Olha o movimento que ela fez. Nesse momento aqui, 14%, nesse momento aqui, 17%. Então é isso que a gente está imaginando aqui ao papel. Essa média vermelha aqui, turma, é a média de 50%. Nesse movimento aqui, de 64%. Então é um papel que usa muito essa média de 50%. A gente vai respeitando a característica do papel. Lembrando, o método é o mesmo, só que a gente fica olhando conforme vai o papel para conduzir alvos e parciais, mas o método é sempre o mesmo, tá? Então essa é a lista de papéis para o dia de hoje que nós temos aqui, e eu mando as planilhas lá no nosso... Bom, pessoal, então foram essas operações de hoje, o andamento da carteira. Espero que vocês tenham curtido. E alguns recados, ó, se você quer acompanhar essa carteira, aqui na descrição do vídeo tem o link do WhatsApp, é gratuito, você vai ver as operações em andamento, as novas entradas. E hoje eu vou colocar lá na nossa carteira o resultado do mês de novembro, tá? Que foi sensacional. E para você que está acompanhando aqui no YouTube, deixa seu like, faz a inscrição para receber a notificação, tá bom? Um abraço!